Com felicidade, eu pude celebrar os meus 50 anos de sacerdócio. Meio século é um tempo ponderável e é mais do que justo que o prezado telespectador participe comigo e dessa alegria e dessa realidade. Primeiramente, eu diria que tudo ocorreu com muita simplicidade, a comemoração dos 50 anos, mas dentro de uma simplicidade cheia de conteúdo, de afeto, de fé. E eu devo isto à compreensão do nosso bispo diocesano, Dom José Maria, a quem eu pedi autorização e apoio dele para celebrar os 50 anos com uma simplicidade evangélica, sem pompa, sem alarde, sem incomodar os outros, sem significar algum gasto para a comemoração, e com muita compreensão, muita amizade, o senhor bispo me atendeu, me apoiou e promoveu aquilo que foi meu único pedido, que em cada paróquia da diocese, naquele dia, 25 de novembro, as comunidades rezassem pelo sacerdote que estava comemorando as suas bodas de ouro de sacerdócio. Ao mesmo tempo que agradeço ao senhor bispo esta compreensão e este apoio, eu quero agradecer também aos amigos que desejavam uma solenidade maior e que chegaram até a certa altura a se movimentarem nessa direção e não puderam realizar aquilo que sonhavam, exatamente porque eu pedi que fosse diferente. Mas não deixo de agradecer a esses que se interessaram, porque eu sei que o fizeram com toda a amizade, com todo o carinho e, naturalmente, seguindo aquilo que é costume acontecer. Eu é que contrariei a regra e eles, coitados, não têm culpa nenhuma. Mas, por outro lado, o mérito deles não diminui em nada. Eu quero bem a eles, como se tivessem feito tudo aquilo que sonharam, mas com sinceridade eu preferia mesmo a simplicidade do Evangelho para comemorar com um sabor mais espiritual do que social esta data muito significativa da minha vida. Como começou a minha história de padre? Eu era criança, devia ter 4, 5, 6 anos, quando chegou a ideia de ser padre, e isto sem dúvida nenhuma se deve, primeiramente, à religiosidade dos meus pais. Era uma casa realmente onde a fé era uma presença forte, desde a herança dos ancestrais, dos avós, mas meus pais eram muito religiosos. E na minha casa aportavam muitos sacerdotes que almoçavam com a gente, tomavam um café com a gente. Quando vinham as missões a Bragança, os missionários, a casa era pertinho da catedral, estavam lá sempre para conversar, para uma refeição. E eu, neste meio, fui desenvolvendo uma simpatia pela figura do padre, pelo otimismo, pela alegria, pela bondade de tantos sacerdotes que passaram por ali. Com isso, com 11 anos de idade, eu fui para Pirapora, em 1943, onde fiquei 2 anos no seminário. Em 45 fui para Sorocaba, onde terminei o curso de Humanidades. E depois, de 50 para frente, até 56, eu estive no seminário
central do Ipiranga, em São Paulo, onde fiz o meu curso de filosofia e de teologia num percurso de 7 anos. Desde os 11 anos lá atrás até aqui, o final foram 14 anos de preparação no seminário para o sacerdócio. Aí vim para a diocese, trabalhei em Bragança por um curto tempo, depois fui para Itatiba, onde fiquei 2 anos, depois fui para Atibaia, onde fiquei outros 2 anos. No percurso dos anos seguintes, eu passei por Jarinu, por Caieiras, sempre dentro do nosso território diocesano, mas a parte maior mesmo dos meus anos, os quase 50 anos de sacerdócio, eu os passei aqui em Bragança. E o que eu tenho a dizer deste passado não pequeno é que sempre me senti feliz de ser sacerdote pelo fato de poder fazer o bem em função da própria missão que eu cumpria. É natural que o sacerdote tenha Deus como referência, a palavra de Deus como mensagem e os irmãos como os que recebem esse benefício. É para eles que o sacerdote existe, é para o rebanho, é para a comunidade, não é para si próprio. Não sei se desempenhei bem este meu papel, mas toda a minha vida tive sempre essa intenção de servir, com simplicidade, dentro dos meus limites, mas fazendo o melhor que podia para servir. Nesse percurso todo, sempre me dediquei também, em paralelo, ao magistério, isto porque é perfeitamente compatível com a missão sacerdotal. Então, tenho milhares e milhares de alunos que andam por aí, se encontram com a gente, cumprimentam, lembram o passado, quer no nível do 2º grau, onde lecionei bastante, quer também no 3º grau, onde venho lecionando já também há bastante tempo, sempre com a alegria de estar com aqueles que querem receber alguma coisa e que estão frente a alguém que gosta de oferecer alguma coisa e procura sempre oferecer o melhor. Fiz bem a minha tarefa, Deus sabe, e parte do povo pode dizer também, conhecerão as minhas falhas, meus defeitos e meus limites, é tão natural isto no ser humano, mas a intenção de servir, ela sempre foi muito viva e muito sincera. Daqui para frente, o que vem agora é lambuja. Deus é que sabe que tempo eu tenho chamado futuro. Pretendo continuar servindo a minha cidade, a minha Bragança, cidade onde não nasci, mas que carinhosamente adotei como a minha cidade. Eu nasci em Limeira. Meus parentes de Limeira estiveram comigo no dia das bodas. Mas Bragança é, na verdade, a cidade onde vivi e passei os meus anos quase todos. A Bragança eu devo muito, e a todos aqueles que se lembraram de mim, sobretudo na oração, mas também nas lembranças, nos presentes, nas saudações que deram, eu deixo o meu mais carinhoso agradecimento, uma palavra de amor e de reconhecimento.